Olá você, aula 3 de redação. Boa redação começando e começando muito firme para que você tenha plenas condições de escrever texto. Lembra que a aula 1 trouxe exemplos de texto e algumas orientações elementares, fundamentais. A aula 2 apresentou para vocês tipos possíveis para se introduzir um texto, para começar um texto propriamente dito. Ponto. E a aula 3 vai trabalhar com a descrição. Existe um tripé redacional que é extremamente comum. Trabalharmos com os modelos básicos: descrição, narração e dissertação. Né? Descrever é algo que parece simples num primeiro momento. Descrever é anotação no seu bloco, no seu caderno. Descrever é fotografar com palavras. O que é descrever? Descrever é fotografar com palavras. É uma foto com palavras. Essa é a descrição. Então, na medida em que eu descrevo, eu clico. Eu fotografo com as minhas palavras. E essa fotografia com as palavras produzirá um efeito no leitor. O leitor, por intermédio das minhas palavras, visualizará alguma coisa. Essa visualização fará com que imediatamente o leitor consiga enxergar mesmo sem ter visto aquela imagem. Então, por exemplo, agora estamos gravando. Vamos pensar juntos numa descrição. Estamos gravando e o nosso estúdio é um estúdio bem agradável, é amplo. Talvez você não tenha essa dimensão por causa do nosso fundo aqui, fundo tranquilo, né? Tá aí o nosso fundo aqui. Mas o nosso estúdio é bem amplo. Se eu fosse andar daqui até a parede, lá do fundo do estúdio, eu teria a dimensão de pelo menos 8 passos, 7 a 8 passos, certo? Muito bem tranquilos. E depois a porta está à sua direita, à minha esquerda, é onde está a porta. Para chegar à porta, dou 2 a 3 passos e daí me desloco. Lá fora chove muito nesse momento. É uma chuva torrencial, né? Chove bastante. Não parece. Então, mas no momento em que eu descrevo a cena, por exemplo, agora eu estou olhando pela janela. Então você está vendo que o meu olhar está distante, o meu olhar está mais à sua esquerda. Não estou girando, agora eu estou olhando diretamente para você. Agora eu vou continuar olhando para a estrada. E acabei de avistar na chuva contínua um carro branco com as luzes acesas em velocidade média. Imediatamente eu descrevi uma cena. Eu não falei a cor do carro, mas certamente você imaginou a cor desse carro. Imaginou? Sim. Qual seria a cor desse carro? Eu também não falei sobre o modelo. Falei sobre velocidade média e que está chovendo bastante. Mas você já imaginou os para-brisas funcionando todo o tempo? Imaginou. O carro, qual era a cor do carro mesmo? O carro era branco. É branco, na verdade, né? O carro é branco. E acabou de passar com as luzes acesas porque está chovendo torrencialmente mesmo. Estamos vendo a chuva cair. Perfeito. Acaba de passar um caminhão. Então, perceba que eu não falei o modelo do carro. Você sabe o modelo do carro. Que carro? Qual é o modelo? Pense no modelo, por favor. Eu estou pensando em um... daqui a distância eu consigo identificar que tratava-se de um Fiesta. Então, sem publicizar nada, só para imaginar a descrição. Agora, é claro, alguns buscaram outras descrições, citaram outros veículos. E essa gama de diversidade que a descrição permite. Só que não se pode exagerar, senão viajamos demais e a nossa descrição vira uma bagunça. Não é isso que nós queremos, na plenitude do nosso trabalho, dos nossos esforços. Então, imperiosamente, o que nos interessa quando imaginamos a possibilidade concreta, a possibilidade efetiva de um trabalho descritivo, de enxergar à distância. Esse enxergar à distância faz diferença. Vejamos aqui agora a nossa aula propriamente dita. Está aí a boa redação para nós, sempre lembrando aquilo que é praxe, os 1000
pontos. Então, é só para incomodá-lo mesmo, mas é para não perder de vista que esses 1000 pontos fazem enorme diferença. Uma diferença contínua, essa diferença ela tem todos os seus encaminhamentos bons. Então vamos ao que é descrever. Precisa anotar em seu material aí, não é? O que é uma descrição propriamente dita, para anotar e não perdermos de vista. Descrição é o ato de retratar com palavras uma cena, uma imagem, tá? Então vamos apagar isso aqui, vamos deixar só isto. Uma imagem, um fato de forma objetiva ou de forma subjetiva. Ah, então espera aí. Quer dizer que a descrição, ela pode, sim, trazer e traduzir aspectos objetivos e também pode traduzir aspectos subjetivos. Pode, sim. A descrição pode apresentar o viés da objetividade, sendo um descritivista pormenorizados, pormenores mesmo, ou ela pode ser uma descrição subjetiva, no qual exista um pouco do abstrato, e aqui vale a pena você escrever, quando eu penso em objetiva, eu estou pensando na descrição concreta, certo? Por quê? Porque ela é objetiva. Quando eu penso na subjetiva, eu estou pensando na abstrata. Então, é isso que nos interessa na reflexão, o concreto e o abstrato. Indo mais longe, está aí para você. Que beleza! Alguém vai dizer que aqui existe um outro mundo. Na verdade, agora a flecha indicou bem, aqui você está diante da linda lua. E essa lua, essa paisagem pode ser descrita por alguém. Então aqui nós temos uma paisagem. Você pode descrevê-la de forma objetiva, certo? Ou de forma subjetiva. Vamos fazer ambas as coisas, de forma objetiva e de forma subjetiva. Ao trabalhar com a maneira objetiva, eu citarei o anoitecer, a lua cheia, uma das fases da lua, vou citar isso necessariamente. Citarei as árvores ao redor da lua, o campo que aqui está e as relações, mas tudo do ponto de vista objetivo. Quando eu entrar na subjetividade, eu viajarei para um momento especial em que a lua está colocada ali dimensionando para os corações apaixonados tudo aquilo que eles desejarem que aconteça, porque necessariamente os corações se tornam, os amantes se tornam ainda mais felizes diante de uma paisagem encantadora como essa que os faz sonhar, delirar e tudo mais, e ali está um casal. Bom, e aí eu viajei demais no negócio. Por quê? Porque a descrição virou algo subjetivo. É o abstrato, é a percepção do indivíduo diante da própria natureza. Então, a escandalosa e linda natureza que se coloca aqui necessariamente. O ato de descrever. Ora, o ato de descrever, e é bom que isso fique bem claro para nós no modelo redacional, é a utilização da linguagem verbal. O ato de descrever é, na verdade, isso, a utilização da linguagem verbal. Claro que essa linguagem verbal, ela se traduz também, em nosso caso, para a parte escrita. E aí é que as coisas funcionam, não é? Ou seja, nós temos a parte escrita, o texto escrito, para construir imagens que representam seres
ou situações que estão claras apenas para quem as vê, não para o seu interlocutor. Então a descrição será muito boa na medida em que o meu interlocutor receber essas informações e por intermédio da recepção, da absorção dessas informações, o meu interlocutor será aquele que perceberá as coisas. Na verdade, quanto mais fiel for a minha descrição ao que eu estou vendo ou ao que eu estou querendo que o meu interlocutor veja, mais compreensível será para esse interlocutor a percepção do que eu estou vendo. Eles vão dizer, mas por que será mais compreensível? Por uma razão óbvia, porque ele vai receber toda a informação a que tem o direito de expressar, manifestar. Por isso a descrição é tão importante. E agora, por favor, faça um parênteses. A descrição é importante na vida. Nós deveríamos ser mais descritivistas para todas as coisas, porque se assim o fôssemos, certamente nós relataríamos melhor as coisas. Então a descrição também é uma espécie de relato. Sim, no momento que eu descrevo, eu relato alguma coisa. E esse relato que faço, que evidencio, que encaminho, que estimulo, é um relato que muitas pessoas querem receber. E querem receber por quê? Porque, obviamente, necessitam dessa recepção para que elas compreendam as coisas. Então, está em discussão também o que é compreender algo mediante uma descrição. Quanto mais pormenorizada for a descrição, quanto mais estimulante e autêntica for a descrição, mais fácil será a recepção, a percepção de quem a tem. Nesse sentido e nesse contexto. Vamos voltar? Vamos, veja aqui. Então, o ato de descrever aparece aí para nós nessas linhas também. Aí está. Aqui, se nós fôssemos para uma indagação, né? Então, o que nós temos aqui? Descreva o quê? Descreva a criança e o seu olhar atento. Alguém vai dizer que é a criança que está com o olhar atento. Descreva a criança e o seu olhar atento. O que será que ela está olhando? Não é? Será que ela está olhando de forma assustada? Será que tem uma espécie de susto? Será que tem uma espécie de surpresa? Tá? Será que tem o despertamento da curiosidade que faz essa criança olhar dessa maneira as coisas? Por que ela está assim? E por que alguns vão dizer assim, ela está com aspecto de muito marota, malandrinha em relação a alguma coisa, tá? Então, o que ela mantém sobretudo? Essa criança mantém uma enorme atenção em relação às coisas, né? Ela está atentíssima ao que se está colocando ali, né? Atenta mesmo, não tenha dúvida em relação a isso. Então, descreva. Treine, faça esse exercício. Pega a imagem dessa criança e a descreve. Aí você pergunta, tá, professor, mas eu a descrevo de forma objetiva ou eu a descrevo de forma subjetiva? Como eu a descrevo? E eu direi para você, das duas formas. Você pode descrever essa criança objetivamente, vai bastar talvez empregar 3 a 5 linhas, descrevendo a criança objetivamente, ou poderá descrevê-la subjetivamente. Ou seja, quando eu digo subjetivamente, eu estou falando do abstrato, do alegórico. Eu posso descrevê-la assim, subjetivamente também. Então, tem a forma objetiva, tem a forma subjetiva. Se eu for subjetivo, é claro que o texto vai ficar, a descrição acaba, de alguma forma, ficando mais
consistente ainda, porque eu viajo bastante, né? Essa minha viagem ela é maravilhosa, então eu posso fazê-la sem nenhum problema, sem nenhum medo de ser feliz por causa dessa descrição. Vamos mais longe? Vamos mais longe, vamos voltar para cá. Então, aí está. Ao olharmos a imagem da criança, é possível descrevê-la de forma clara e concisa. Então, eu posso, sim, trabalhar com a clarividência e posso também descrevê-la de forma concisa. Tá? Eu posso fazer as duas coisas sem nenhum medo, sem nenhum receio. Pois será essa a maneira de articular uma palavra que produzirá no leitor o retrato fiel, porque isso é a descrição. O que é a descrição? Descrição é, na verdade, o retrato fiel do que estamos vendo. Descrição, retrato fiel do que estamos vendo. Tá? Bem claro isso para você. Retrato fiel do que estamos vendo. Nesse caso, não vimos a criança, mas veremos a partir da descrição de qualquer indivíduo. Muito bem, agora sim. Uau, né? Dá ou não vontade de mergulhar? Alguém vai dizer, não, Marlos, eu tenho medo. Um medo enorme. A última coisa que eu faria é mergulhar nessas águas que parecem águas misteriosas, né? Não são tão límpidas assim. Outra pessoa dirá, não, isso é um espelho d'água. Coisa que eu tenho vontade de dar um mergulho justamente nesse final de tarde, nessa água que pode estar numa temperatura agradabilíssima, assim, quase morninha, boa para esse mergulho, boa para esse banho. E a coisa que eu quero é mergulhar aí mesmo, né? Me enfiar aí de cabeça. Agora, fique imaginando assim, que você ligará para alguém nesse momento, vai telefonar para alguém nesse momento. E ao telefonar para essa pessoa, você diz assim, deixa eu fazer, me ajude aqui. Eu estou trabalhando numa redação, trata-se de uma redação do Enem para o Exame Nacional e eu quero oralizar uma imagem que vejo, porque eu estou estudando a descrição, então eu quero que você depois me diga como é que você viu esta imagem que eu vou te enviar depois via e-mail. Ah, sim. Então você faz o seguinte, você começa a descrever a imagem para a pessoa. Então você vai instalar o telefone e começa a descrever toda essa imagem. Você escolhe também se de forma objetiva ou de forma subjetiva, ou a mescla das duas situações, é possível misturar ambas sim. E na medida que você está descrevendo, a reação imediata é tornar tudo isso compreensível, acessível. E é óbvio, né, que quem receber essa mensagem da sua parte, quem se aperceber disso, dirá assim, será que era isso que eu estava imaginando mesmo? Que beleza, né? Que beleza! Dá vontade de mergulhar para valer. Então, aí depois você envia a imagem, diz, é isso que você imaginou com a minha descrição? Se a pessoa disser, puxa, olha, você foi muito eficiente em sua descrição, porque eu imaginei uma cena assim. Aí é claro que a sua descrição foi muito boa. Infelizmente, o contrário pode ocorrer. Não tem nada a ver aquilo que você descreveu daquilo que está. Não tem nada a ver, então esquece, vamos reconstruir o texto. E aí é melhor reconstruir. Tá? Então, o que é necessário entender no processo descritivo é a maior, certo? A maior ou a menor objetividade. Porque vai depender do que você quer necessariamente atingir e para quem você quer encaminhar as coisas. Então, maior ou menor objetividade e a consequente maior ou menor subjetividade também. As duas coisas vão aparecer aí, imperiosamente. Então, tanto faz você observar um aspecto ou outro aspecto. Tá? Aí vai ficar mais fácil mesmo a compreensão do que se está descrevendo. Aí daí outra forma, belíssima imagem também, cabe o quê? Cabe aí necessariamente uma descrição. Descrição assim, então descreva a cena que está ao nosso redor, descreva a cena, o que vemos, tá? Mas também é possível dizer assim, o que sentimos diante dessa imagem. As duas situações, descreva a cena, o que vemos e o que sentimos a partir daí. Sem dúvida nenhuma, é possível. Bem, o que interessa, né? Ressalvando que a descrição pura
como modelo redacional para os vestibulares, está fora de contexto. Né? É mais comum que você entenda a narração como elemento componente dos concursos vestibulares e que pode aparecer no Exame Nacional junto com a dissertação, porque a dissertação é o que efetivamente nos interessa, tá? Para ficar bem claro aí para você nesse contexto. Né? Então, estamos abusando da sua boa vontade, né? Aí é para pensar um pouquinho carinhosamente. Veja que há algumas pessoas aqui, o indivíduo que descreve também será aquele indivíduo que vai se ater. Aí você tem algumas pessoas aqui, vamos apontar a flechinha. Aí, pessoas, e você pode descrever, aqui, claro, cabe muito uma descrição subjetiva do que estamos vendo e do que pode ocorrer. Então, por que, Marlos, eu preciso gastar um tempo com a descrição? Não, primeiro não é gastar um tempo com a descrição, mas é saber que ao descrever cenas como você viu há pouco nessas várias fotografias, nessas várias imagens, você está se estimulando a observar detalhes que muito provavelmente você não tenha atentado em determinado momento, você não prestou atenção em algumas sutilezas das imagens. E por não prestar atenção a essas sutilezas, você não se apercebeu do que está acontecendo. Eu vou citar dois exemplos claros aí. Um mais moderno, outro nem tanto assim, mas para aqueles que gostam da cultura nos seus vários níveis, vão entender assim. Um dos personagens mais interessantes do ponto de vista da observação do todo e da parte chama-se Sherlock Holmes. Sim, o Sr. Holmes sempre foi notável porque ao estar diante de você em segundos, ele já teria a descrição plena de como você está, do que você está vestindo, de onde você veio e possivelmente para onde você vai. Tudo por conta da maneira de observação dele, que é descritivista. O seu tom de voz, o seu timbre, denotariam se você está feliz, se você está triste, se você está cansado, se você está entediado, se você está alegre demais, se você está embriagado, enfim, ele vai percebendo tudo. Então, Sherlock Holmes, clássico Holmes, Sr. Holmes, detetive, usa e abusa do quê? Da descritividade das coisas. Mais recente que Holmes, muitos que gostam de seriados norte-americanos, que gostam de serem embalados pelos seriados norte-americanos, certamente assistiram a um seriado com viés médico, de grande sucesso, tanto é que teve 8 temporadas em circulação. Então as pessoas assistiram e assistiam House. Ora, o Dr. Gregory House nada mais era também do que uma espécie de Sherlock. Claro que um Sherlock da medicina, que precisava descrever e precisava ter a percepção, a observação dos fatos para promover a cura. Só que nesse caso eram vidas e vidas que estavam à mercê de vários problemas e House conseguia curá-las praticamente todo o tempo. Então estamos dizendo isso por quê? Porque a descrição, ela auxilia em todo esse processo, essa incorporação de valores. Por isso, aprenda, descrever também é participar da própria observação. Alguém vai dizer na gíria que é estar antenado, que é estar ligado com tudo que ocorre ao redor. Fato, sem dúvida. Vamos voltar? Então nós temos aqui essa subjetividade possível. Então observe aqui um modelo de descrição. Sua estatura era alta e seu corpo esbelto. A pele morena refletia o sol dos trópicos. Os olhos negros e amendoados espalhavam a luz interior de sua alegria de viver e da sua jovialidade. Os traços bem desenhados compunham uma fisionomia calma, que mais parecia uma pintura. Olha que beleza! E aí você vai dizer assim, puxa, gostei da descrição, uma bela descrição. Então eu lanço a pergunta, essa descrição, ela é objetiva ou subjetiva?
E aí você dirá assim, não, Marlos, ela mescla as duas coisas. Quando eu digo que a estatura, vamos ver, quando eu digo que a estatura de alguém é alta, isso é subjetivo. Por que é subjetivo? Porque é alta com que parâmetro? Para uma pessoa que tem 1,60, se essa pessoa descrita tem 80, ela é alta. Já para a pessoa que tem 2,5, essa pessoa de 1,80 é baixa. Tá? Esbelto também. Esbelto é subjetivo. Esbelto em que nível? Tá? A pele morena, sol dos trópicos, você está viajando. Os olhos negros, aí os olhos negros e amendoados, já viajou também. Dizer que eles são negros é a pura verdade. Amendoados, né, espalhavam a sua luz interior, isso é inteiramente subjetivo. E sua alegria de viver, tá bem subjetivaço aqui. Os traços bem desenhados, outro adjetivo. Uma fisionomia calma, adjetivou também, mas parecia uma pintura, fez uma comparação. Então, na verdade, ela é mais subjetiva. Teria algo objetivo aqui quando pensasse nos olhos negros e na pele morena em comparação. Tá? Então, só para nós entendermos a beleza do elemento descritivo. Então, o que é uma descrição física? A altura, mas pormenorizada, sem comparar, o peso, sem comparar, a cor da pele, a idade, os cabelos e a sua cor, a voz, como está vestido, características, camisa branca, camisa amarela, calça azul, tênis preto ou sapato marrom, enfim, e os traços fisionômicos, sem exagerar. Na medida em que eu digo assim, nariz, e escrevo, nariz é adunco, ou seja, nariz grande e curvado. Esse nariz adunco, isso aqui é subjetivo, tá? Se eu digo nariz grande ou nariz pequeno, também, tá? Então, se eu disser narinas perfeitas, aí eu também viajo demais e eu não quero isso, né? Já a descrição psicológica. A somatória dos aspectos físicos com os elementos de análise psicológica, frutos da observação particular do autor, daquele que está descrevendo. Nesse caso, vale a pena expor as características da personalidade, do temperamento e do próprio caráter de cada indivíduo. Observação bem clara aqui para nós, não há descrição psicológica de qualquer objeto, a não ser que eu esteja num estado emocional com loucura imperativa. Então, e aí a curiosidade, né? Quando se descreve um objeto e eu dou vida a esse objeto, não é? Então, como se fosse tornar esse objeto algo próprio, algo que tenha vontades, desejos e tudo mais, imediatamente eu posso descrever isso, mas eu estou num campo do devaneio. Então, fique bem claro isso para mim, esse bom devaneio pode acontecer, pode, mas é o campo do devaneio propriamente dito. Não é? Então, como desenvolver um texto descritivo? Aí está a sugestão, receitinha de bolo para nós. Primeiro parágrafo, imediatamente, a abordagem do ser ou do objeto em análise. Segundo parágrafo, a exposição dos aspectos físicos do objeto ou do indivíduo. Terceiro parágrafo, fechamento do texto com a continuidade do desenvolvimento e a sua conclusão, que não é pessoal, mas que pode vir a ser, não é que ela pode se tornar pessoal, se a proposta assim solicitar, se a proposta assim o quiser. Exatamente isso, tá? Então, isso fica bem claro para nós também. E aí nós temos algumas imagens para fechar a nossa conversa e você tem a possibilidade de descrever esta capa. Por exemplo, se você descreveu essa capa, está olhando para ela e pensando no Sítio do Pica-Pau Amarelo, você está absolutamente certo. Olha aí a bendita Narizinho. Aí está Lobato, os negros de Lobato, Dom Quixote das crianças, né? Descrever esse Dom Quixote aqui, fascinante para quem gosta da boa literatura. Casa dos Marimbondos, o Zé Brasil, que nada mais era na época do que o Jeca Tatu. Então, basicamente, o que nos interessa quando pensamos no processo descritivo é que a descrição pode ajudar e muito a produzir um texto que seja contemplativo e expositivo ao mesmo tempo da problemática, do tema lançado.
A narração é uma descrição melhorada. Então, eu serei um bom narrador na medida em que eu conseguir também captar algumas coisas por intermédio da descrição. Logo, sempre que eu descrevo alguma coisa, eu fotografo com palavras. A narração é a contação disso, desse processo descritivo. Fechou? É isso. Nossa boa aula com você falando sobre redação. Não perca a próxima aula e escreva a sua redação semanal.